Olá, boa tarde. Marcos Amorim da SPED para quem faz aqui para mais uma live, a nossa 54ª live sobre o SPED fiscal, a segunda desse ano de 2020. Então, hoje vamos falar aí sobre o registro K210 e o registro K205, que é o registro que trata das operações de desmontagem, né, de mercadorias. Deixa eu ver quem está aqui já. Valéria Silva. Boa tarde, Valéria, sempre aqui presente com a gente, né? Figurinha carimbada, quase nossa mascote. Marta Michel, boa tarde também. Tá vindo também bastante nas lives. Anderson Araújo, o link tá certo mesmo? Tá certo mesmo, Anderson. Esse é o link aí que você tá me vendo. Demorei um pouquinho para entrar hoje, mas aqui estou e vamos começar a nossa live daqui a pouquinho. Antes de começar a nossa live, já queria que vocês dessem aquele feedback de sempre sobre o áudio, sobre o vídeo, se está tudo bem, se estão me vendo, se estão me ouvindo, para a gente começar a nossa aula de hoje. Enquanto eu espero o feedback de vocês, eu gostaria de fazer um agradecimento a um aluno, né, o meu aluno aí, Fernando, que me enviou essa placa aqui, ó. Meu professor Marcos Amorim, toda estilizada, né, pede para quem faz, recebi ontem, ainda não tive tempo, eu vou pregar ela aqui na parede, para ela sair nas minhas lives sempre a partir de agora. Muito obrigado, Fernando, pela homenagem aí, pelo presente, gostei bastante. Eu vou utilizar sim, vou pregar ali na parede para fazer parte das nossas lives daqui para frente. Anderson Araújo, boa tarde, meu nobre. Boa tarde, meu irmão. Bem-vindo à nossa live de hoje. Então, tá me ouvindo bem, estão me vendo, né? É o seguinte, hoje, na aula passada, né, a gente falou, já algumas lives, na verdade, né, a gente começou a falar sobre o Bloco K lá na live de Natal, né, quem participou, quem veio. E na live de ano novo continuamos, depois da primeira live do ano, essa segunda live, estamos aí já no registro K210. Então a gente já passou pelo bloco K, visão geral, passamos pelo registro K200, né, de escrituração. Aí nós fomos lá para perguntas frequentes, né, eu falei para vocês que tem muitas questões, muitas dúvidas do contribuinte com relação à escrituração do bloco K. E a maior parte desse documento, perguntas frequentes, é voltado para esclarecer essas dúvidas de escrituração do bloco K. Então nós passamos aí 2 aulas só respondendo essas questões, né, analisando essas questões lá do Perguntas Frequentes relacionadas ao registro K200. E hoje nós vamos começar a estudar o registro K210 e K205, que é o registro de desmontagem de mercadorias. Então a gente vai aprofundar em cada detalhe desse registro, ver todas as particularidades, fazer os testes no PVA. E depois a gente também vai pegar as perguntas lá do Perguntas Frequentes e vai dar uma analisada, vai dar uma esmiuçada nessas questões para a gente ficar fera aí quando o assunto for escrituração do registro K210 e K215, tá ok? Bom, então, com isso, com essa breve introdução, vamos iniciar aqui a nossa live de hoje, a nossa aula de hoje, falando sobre o registro K210. Vamos compartilhar a tela. Aqui estamos nós. Pequeno delay aí, pronto, apareceu aqui. Pronto, e aqui estamos nós, né? Aula 54, registro K210, K215, registro K210, desmontagem de mercadorias, item de origem. Então, esse aqui é o alvo inicial da nossa live de hoje. O que é que tem aqui que é interessante para a gente saber? Primeiro ponto, como sempre, nosso esquema aqui é a definição, né? Ou seja, o que é o registro K210. Esse registro tem o objetivo de escriturar a desmontagem de mercadorias, de tipos, quais tipos? Aí ele vem listando aqui. Então, desmontagem de mercadorias para revenda, de matéria-prima, de material de embalagem, de produtos em processo, acabado, de subproduto e outros insumos. Notem que aqui a gente não tem a opção 06, que é o produto intermediário, né? Que a gente já viu aí nas lives passadas, que é aquele produto que, embora participe do processo produtivo, ele não compõe o produto final, né? Ele vai lá só para dar uma forcinha. A gente deu exemplo, inclusive, do bolo, né? Então a gente ia lá fabricar um bolo e nesse processo produtivo a gente usava uma tigela, a gente usava uma colher de pau, uma batedeira elétrica e esses itens, né, esses insumos, eles não participavam do produto final. Você não consegue identificar lá um pedaço da colher de pau dentro do bolo, né? Ainda bem que não. Então, esse é um exemplo de produto intermediário. Então, esse tipo de produto ele não vai ser escriturado lá no registro K210. Já é a primeira conclusão que a gente consegue tirar aqui já de cara. E aí, ele vem citando que esses tipos de mercadoria que ele está citando tem a ver com o campo tipo do item lá do registro 0200, né, onde a gente define lá o tipo de mercadoria. No que se refere à saída do estoque do item de origem.
Tá? Então, quando ele fala que se refere à saída do estoque do item de origem, o que é que ele está dizendo? Uma desmontagem, subentende-se que o produto está pronto, né, para ser revendido, seja a finalidade que for, né, matéria para revenda, matéria-prima, embalagem, você vai pegar esse item e vai decompor ele, ou seja, ele é composto, ele é montado, né, ele é feito com base em um conjunto, numa montagem de diversos outros itens. E aí, esse registro K210 é exatamente para você desfazer esse processo. Você fez a montagem, agora você quer desfazer a montagem, você quer desmontar. Então, você vai usar o registro K210 para fazer essa operação, certo? Aí, para entender um pouquinho esse conceito, né, a explicação aqui não foi muito clara no meu ver, eu fui buscar uma pergunta lá de perguntas frequentes para ver se a gente já começa esclarecendo de uma maneira mais prática e mais clara mesmo o que é esse registro K210. E a pergunta é essa aqui, ó. A empresa compra de seu fornecedor X assentos de couro marrom e Y metros de couro preto. Ok. Um determinado cliente quer o assento com tecido de couro preto, neste caso. Um determinado cliente quer o assento de tecido de couro preto. Nesse caso, a empresa abre uma ordem de reconfiguração para estes assentos, retira o couro marrom, aloca no estoque, porque poderá utilizar esse tecido marrom para outro cliente, e instala o tecido de couro preto no assento do cliente. Então, só para a gente deixar claro o que aconteceu aqui. Ele vai lá e vende uma cadeira para o cliente dele, né, um assento, e esse assento tem duas configurações. Ele pode ser um assento com couro marrom ou com couro preto. E aí, no meio do processo lá, ele estava vendendo para o cliente um tecido com couro preto, né? Então, um determinado cliente quer o assento com tecido de couro preto. Na verdade, a cadeira era de couro marrom. Então, ele foi lá, ó, abriu uma ordem de reconfiguração, né? Ou seja, para retirar lá o couro marrom. E aí, ele trouxe isso de volta para o estoque. Então, ele foi lá e tinha lá a cadeira, tinha um assento e tinha um couro do assento. Então, ele tirou uma coisa, desmontou uma coisa da outra, pegou o couro, guardou no estoque e pegou lá o couro preto e instalou no assento para vender para o cliente. Aí ele vem prosseguindo. Os códigos dos assentos são diferentes porque mudou o componente. Como indicar o estoque de couro marrom retirado dos assentos? Então ele quer saber, né, como é que eu demonstro isso no bloco K, essa mudança que houve de matéria-prima utilizada no meu processo produtivo. E aí o fisco responde para ele da seguinte maneira. Na situação colocada existem dois momentos. Aí ele vai lá destrinchar os momentos quais são. Primeiro, a desmontagem do assento em duas partes. Então, ele estava vendendo um assento lá, tá? Então, ele vai pegar esse assento e aí vai desmontar ele. Nesse processo de desmontagem, ele vai ter dois subprodutos, digamos assim, né? Ele vai ter o assento sem couro, né? E vai ter o couro marrom. Então, era um assento com couro marrom e aí ele passou a ser dois itens. De assento com couro marrom passou para assento sem couro e couro marrom. E o segundo passo, que é a produção do assento preto, utilizando como insumos o assento sem couro, que é aquele já feito, né, na fase anterior, e somando aí o couro preto que estava lá no estoque. Tá? Então ele só fez trocar o couro marrom para o couro preto. Então é essa sequência aí que está acontecendo o processo dele. Aí ele prossegue. A desmontagem não é um processo de industrialização e, portanto, não deve ser escriturada nos registros K230, itens produzidos, e K235, insumos. Tá? O que ele está dizendo? Ele está falando da desmontagem. Então, ou seja, você produziu bem. A produção do bem é um processo de industrialização. Mas uma vez que ele está produzido, você vai desmontar, ou seja, você vai desfazer aquilo que você já fez no seu processo produtivo, isso não é considerado como um processo de industrialização. Tá? Seria mais para um processo de desindustrialização, digamos assim. Então, esse processo de desmontagem não vai se dar através dos registros K230 e K235. Então, K230, para quem não sabe aí, ó, são os itens produzidos. Então, até exemplo na aula passada, vou fazer um bolo de limão. Então, o bolo de limão é o item que eu vou produzir. Insumos consumidos, K235, é o que eu vou usar para fazer o bolo. Então, dei o exemplo lá do ovo, da farinha de trigo, do fermento, da manteiga, açúcar e assim sucessivamente. Essa desmontagem deverá ser escriturada por meio dos registros K210 e K215. Então, exatamente isso que a gente está vendo, que a gente vai aprofundar aqui hoje. Quanto à produção do assento preto, deverá ser gerado um registro K230 com a quantidade produzida e 2 registros K235 escriturando a quantidade consumida de insumos. Peraí. Quanto à produção de assento preto, tá? Só para a gente diferenciar. Você tem o assento, né? O assento preto é o produto acabado, tá? Que é o assento sem couro mais o couro preto.
Então ele vira o assento preto. E o assento marrom é o assento sem couro, mais o couro marrom. Então ele vira assento marrom. Então o assento preto, que é o produto acabado, né, deverá ser registrado no registro K230. E aí você vai colocar 2 registros K235, como escriturando a quantidade consumida dos insumos assento sem couro e couro preto. Tá? Então a desmontagem K210 e K215 e a industrialização, a montagem, portanto, vai ser no K230 normalmente, com o K235 associado, certo? Então, espero que a gente tenha clareado um pouquinho mais aí o que é o seu registro K210. Fiz minha produção normal, tá lá, meus itens prontos para vender, e o meu cliente mudou de ideia, tá? Para eu não fazer um outro processo produtivo, né? Tipo, de repente o processo ainda é mais complexo. Ele vai pegar desde a matéria-prima madeira, montar a cadeira como um todo, para chegar lá no final do processo produtivo e ter a cadeira lá de couro marrom, de couro preto que o cliente queria. Então é mais fácil ele tirar o couro marrom lá e colocar um couro preto, certo? Então esse é o processo aí de industrialização que ele está fazendo. Ok? Depois a desmontagem. Bom, aí prosseguindo, nós temos aqui agora informações relevantes. Sobre o registro, o que é que a gente tem de informação relevante aqui sobre o registro? Quando houver a identificação da ordem de serviço, a chave desse registro são os campos. Então, ordem de serviço é, né? Eu vou fazer um processo de desmontagem e na desmontagem eu utilizo lá a ordem de produção. A gente já pode, inclusive, até começar aqui já a abrir o PVA para ver esse processo aqui. Então, K200, vamos gerar aqui um K200. Eu estou usando como referência o período de março de 2020, tá? Só para vocês se situarem. E aqui, ó, registro K210, a gente vai fazer aqui um processo. Então, notem, data do início da ordem de serviço. Notem que não é um campo obrigatório, tá? Não aparece erro aqui por não estar preenchido. Código de identificação da ordem de serviço. Aí tem código do item de origem e a quantidade de origem saída do estoque. Então, essa quantidade de origem saída do estoque, eu vou falar disso mais um pouquinho mais para frente, mas o que é que eu queria mostrar aqui agora é que existe a possibilidade de você informar aqui uma ordem de serviço para você fazer o processo de desmontagem. Tá? Você pode fazer o processo de desmontagem sem uma ordem de serviço, como também pode utilizar uma ordem de serviço para isso. Então, vamos aprofundar aqui. Ele está falando, se houver uma ordem de serviço, você vai utilizar o código de identificação da ordem de serviço e o código do item de origem, tá? Como chave do registro. Ou seja, você não pode ter duas ordens de serviço com o mesmo código de produto. Você vai desmontar. Aí ele vem. Nos casos em que a ordem de serviço não foi identificada, o campo-chave passa a ser. Ou seja, eu não estou fazendo a desmontagem através de uma ordem de serviço. Eu simplesmente peguei o item e vou lá desmontar ele. Código de origem. Então, é o código do produto que eu estou fazendo a desmontagem lá naquele momento. Ou seja, teoricamente eu não poderia ter dois itens, né, iguais dentro desse mesmo período. E aí a gente já pode fazer esse primeiro teste. Então ele está me dizendo, se eu não tiver aqui ó, o código de identificação, ou seja, não tem uma ordem de serviço envolvida, eu simplesmente vou informar aqui ó, o código do meu produto. Bota aqui processador. E aí digamos que eu consiga decompor esse processador. Ficou ruim esse exemplo, né? Vamos fazer deixar de preguiça e fazer um exemplo melhor. Vamos colocar aqui um computador. Pronto. Então tem um computador e eu quero desmontar esse computador. Digamos que eu estava lá vendendo, esse exemplo ficou bem melhor agora. Eu estava lá vendendo para o meu cliente um computador com Core i5 e com 1 TB de HD. E ele falou, não quero o Core i5, eu quero o Core i7 e eu quero 2 TB de HD no meu computador. Aí eu falei, beleza. Aí eu vou lá, pego o computador, certo? Que nesse caso aqui já virou computador, né? E eu vou fazer a desmontagem desse computador para refazer lá da maneira que o meu cliente quer. Então, como é que eu farei nesse caso? Eu vou pegar um computador aqui, né, que é o código 2, e vou fazer aqui o processo de desmontagem, certo? A princípio, não vou fazer o processo todo com vocês não, porque a gente ainda vai ver cada um desses detalhes. O que é que eu estou testando agora? Se eu posso ter no mesmo mês duas ordens com o mesmo código do item. Tá? Vamos ver se a gente entendeu certo. Que ele está falando aqui, ó. Quando houver identificação da ordem de serviço, a chave desse, que é a chave do registro, é o que identifica o registro de maneira inequívoca. Ele está dizendo que a chave, nesse caso, é o código da ordem de serviço, mais o código do item. Se não tiver ordem de serviço, que é o nosso caso agora, ele está dizendo que ele vai considerar simplesmente o código do item, tá? De origem. Então, beleza. Eu lancei aqui o código do item de origem e vou lançar de novo. Vou lançar ele mais uma vez aqui. Vamos ver se ele aceita que eu faça um lançamento duplicado do computador. Então, chegou lá, acabou de sair esse cliente, chegou outro cliente e quer a mesma configuração ou uma configuração parecida, de maneira que eu vou ter que fazer uma desmontagem de dois computadores iguais.
Vou lançar aqui o segundo e mais uma quantidade de 1. Vou salvar e aí vamos ver se o PVA vai gerar alguma crítica com relação a isso ou não. Vamos nós. Ó, já apareceu aqui 4 erros. Então, erro, K215, normal, né? Porque assim, eu estou fazendo um processo de desmontagem. Então, se eu der entrada lá no computador para desmontar, tem que sair do outro lado das peças do computador. Eu não fiz isso. Então, por isso que ele está acusando como erro aqui o registro K215. Isso a gente vai resolver ao longo da nossa live de hoje. E aqui, ó, duplicidade da ocorrência da chave. Então, realmente, o PVA não estava mentindo. Se eu lançar 2 vezes o mesmo item no mesmo mês, ele vai me dar esse erro aqui. Beleza. Aí vocês podem estar se perguntando aí agora, pô, beleza, mas durante o mês isso pode acontecer diversas vezes. Na verdade, eu posso ter vários clientes que tiveram, que me solicitaram esse tipo de montagem de computador específico e eu tive que fazer desmontagem diversas vezes. Como que eu não posso demonstrar mais de uma vez o mesmo item? Na verdade, pode. O que é que eu faria nesse, o que é que a gente precisa fazer nesse caso? Notem que esse campo, embora ele tenha uma data aqui, ó, essa data se refere à utilização de ordem de serviço. Então, se eu não estou utilizando ordem de serviço, quer dizer que se eu fiz a desmontagem de um computador no dia 1º e outra desmontagem no dia 31, isso pouco interessa aqui para o PVA. Então, nesse caso, eu posso simplesmente somar. Durante todo o mês, eu fiz 2 desmontagens de computadores. Então, vou lançar aqui 2, vou salvar e vou simplesmente deletar isso aqui, ó. Pronto. Então, tá feito aí o meu lançamento, tá tudo certinho agora. Vamos verificar? A gente vai ter, se tudo der certo, a gente vai ter apenas 2 erros, né? Que são aqueles do registro K215. Vamos verificar. Ok? Um erro só. Pronto. 215. Por quê? Porque eu tinha 2 registros K210, né? Então, apaguei um, mudei a quantidade apenas, né? De 1 para 2. Então, é natural que eu tenha apenas agora um registro K215 como erro. Beleza. Então, esse primeiro ponto aqui verificado. E aí, se eu tiver o código da ordem de serviço, a mesma coisa, né? Vamos só fazer esse teste porque tem outros campos envolvidos, né? Então, tenho aqui o registro K210. Vou lançar aqui um código, né, de ordem de serviço. Vou dizer que é o código 1245. Aí ele já me dá um erro aqui, ó. Cadê a data do início, né? Quando foi que você abriu essa ordem de serviço? Nesse caso, quando eu utilizo a ordem de serviço, aí eu sou obrigado a informar pelo menos a data inicial. E a data final? Não é obrigatório, por quê? Se você observar aqui, não está aparecendo a mensagem de erro. Porque eu posso, por exemplo, não terminar essa desmontagem no mesmo mês, né? Eu posso ter começado aqui, por exemplo, dia 31 de março de 2020. E aí eu não deu tempo de terminar a montagem no mesmo dia. Terminei a montagem 2 ou 3 dias depois, por exemplo, e foi no dia, sei lá, 4 de abril de 2020, por exemplo. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, vou salvar. E vamos ver se ele vai deixar passar ou se ele vai criticar esse lançamento que eu fiz aqui como erro. Fiz lá o lançamento, apareceu aqui um erro. Ele está dizendo, ó, data final deve estar compreendido no período dos campos, data início e data do fim do registro PAI K100. O registro K100 está compreendido entre 1º e 31 de março. Então eu não posso ter minha data da OS finalizando posteriormente, né, após o dia 31 de março. Então, nesse caso, eu vou deixar em branco e aí eu vou lançar a finalização dessa ordem de serviço só no mês de abril, tá? Daqui a pouco a gente vai ver, vou explicar detalhadamente para vocês como é que funciona nesse caso. Só para a gente ficar ciente disso aqui, né? Que isso aqui está acontecendo. Então, vamos deixar assim por enquanto e vamos prosseguir aqui na nossa aula. Daqui a pouco a gente volta para completar esse raciocínio. Prosseguindo aqui, a gente vai agora para os campos. Então, temos aqui o campo 2. A gente acabou de ver lá no campo de início, e aí tem algumas informações importantes para a gente. Ó. A data de início deverá ser informada se existir ordem de serviço, ainda que iniciada em período de apuração anterior. Tá? Então, notem que eu falei, a gente não vai poder lançar a data final da ordem de serviço, né, no mês anterior. Então, estou no mês de março, não posso lançar a ordem de serviço que terminou em abril. Eu vou ter que lançar a ordem de serviço que terminou em abril. Tá? Mas a data de início eu posso colocar assim a data que ela realmente aconteceu. Né? Daqui a pouco a gente vê isso. Importante. Obrigatório se informar do campo código do documento da ordem de serviço. Foi o que a gente fez, né? A gente lançou lá o código 1245 e automaticamente apareceu um erro lá no campo data inicial. A data informada deve ser menor ou igual à data final do registro K100. Então, logicamente, se eu não posso lançar a data final fora do período, né?
que compreende lá o registro K100, muito menos a data inicial. Data final, data de conclusão da ordem de serviço. Como é que funciona isso aqui? Informar a data da conclusão da ordem de serviço, simples assim. E aí, importante, ficará em branco caso a ordem de serviço não seja concluída até a data de encerramento do período de apuração. Foi exatamente o que a gente fez, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem uma ordem de serviço que começou no dia 31 de março de 2020, porém ainda não terminou. Então, ela vai ficar aqui em aberto. Se preenchida a data final, deve estar compreendida no período de apuração do registro K100 e ser menor ou igual à data do início da ordem. Se maior ou igual à data de início da ordem de serviço. Ou seja, eu não posso finalizar a minha desmontagem antes de ter começado, né? Óbvio isso aqui. Bom, campo 4. Código de identificação da ordem de serviço. É nada mais nada menos do que o código que vai identificar, né, a ordem de serviço que eu estou fazendo. Formar o código da ordem de serviço, caso exista. Então, se não existir, deixa em branco. Foi o exemplo anterior que a gente deu, né? Simplesmente lanço lá o código do produto e depois lanço o K215 dizendo no que foi que ele se transformou. Importante. Obrigatório se informado o campo data de início da OS. Então, é bilateral, né? Então, a gente fez o teste aqui. Eu lancei o registro código da ordem de serviço e ele apitou aqui, ele causou aqui um erro no meu registro da data de início. E a mesma coisa vai acontecer, se eu chegar aqui e colocar 31 de março de 2020 e não preencher a data de identificação, código da ordem de serviço, ele também apita aqui um erro, tá dizendo, ó, tem que botar o código aí. Então, ou preenchendo aqui primeiro ou preenchendo cá primeiro, vai surgir esse erro. Então, esses dois campos estão interligados. Se eu preencher um, eu tenho que obrigatoriamente preencher o outro, certo? Aí agora a gente vem código do item de origem. Então, código do item de origem que a gente tem aqui, informação importante. Código do item de origem deverá existir no campo código do item do registro 0200. Então, não sei se vocês repararam, mas quando eu fiz aqui o lançamento do código do item, lembra que aqui estava processador, né? Então, o que foi que eu fiz? Eu vim aqui nessa caixinha, nesse botãozinho, e o que foi que apareceu aqui? Aqui é exatamente o registro 0200. Se eu clicar aqui duas vezes, ó, vocês vão ver o registro 0200, itens produtos. Então é aqui que eu cadastro o produto que eu vou utilizar lá no meu registro K210, tá? Sempre tem que estar lá. Se eu lançar aqui o código direto e não tiver cadastrado no 0200, eu vou ter um erro. Digamos que eu tivesse aqui o código 5, fosse um outro computador, sei lá das quantas, notem que ele não deixa passar, ou seja, não tem essa opção, né? Dá um erro. Tem que ser um código que já exista no registro 0200. E por fim, o campo 6, quantidade, né? De origem, saída do estoque. A quantidade deve ser expressa obrigatoriamente na unidade de medida de controle de estoque constante no campo 6 do registro 0200, unidade de inventário. E é importante, não é admitida a quantidade negativa, né? Obviamente eu não posso fazer uma desmontagem de menos um computador. Então vamos lá. Unidade de medida, vou verificar aqui, ó, é o ND. Então, beleza, eu estou desmontando um computador, uma unidade de computador. Então tá tudo ok. É um produto acabado, tá vendo? Tipo 4. E eu vou desmontar ele. Então, beleza. Fiz aqui o meu lançamento, já está completo, né? Vocês veem que a escrituração do registro não é complexa, né? É uma coisa até simples. Então, o que pode complicar mais é se você tiver uma ordem de serviço e essa ordem de serviço não terminar no mesmo mês, né? Virar de um mês para o outro. Mas a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então, salvei. Aí a gente pode até fazer logo esse exemplo, né? Deixa eu ver se terminou aqui. Aí agora a gente já vai, terminando aqui, a gente já vai para o registro K215. Então a gente faz o seguinte aqui, ó. Vamos aproveitar, isso aqui é um exemplo de escrituração de uma ordem de serviço que não terminou no mês. Então abriu no mês de março, mas não terminou no mês de março, vai terminar no mês de abril. Para eu não ter que abrir um outro PVA, outra escrituração, né, outro período para fazer só esse exemplo para vocês, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai lançar um outro período aqui, certo? E esse outro período, uma coisa que eu quero que vocês observem também, ó. Eu lancei aqui, tá? A ordem de serviço, o número da ordem de serviço, lancei a data de início, não lancei a data final. Pronto. E aí vou validar aqui o meu SPED fiscal. Vamos ver se ele vai validar ou se vai dar aquele erro do registro K215, tá? Lancei, ó, validado com sucesso. Ou seja, mas não tem que informar o registro K215? Né? Uma vez que eu estou desmontando a mercadoria, como é que eu fiz que eu vai saber que esse computador se transformou lá nos processadores e nas memórias e nos componentes todos do computador? Então, esse é exatamente o ponto. Quando eu for fechar, né, até porque a desmontagem vai estar concluída no momento que eu fechar a ordem de serviço. Então, no momento que eu fechar minha ordem de serviço é onde eu vou informar meu registro K200.
Aí vamos comprovar se isso é verdadeiro agora. Eu vou lançar mais uma ordem de produção aqui, no registro K210. Só que agora é o seguinte, essa ordem de produção ela começou no dia 27 de fevereiro de 2020, certo? E aí qual foi a ordem de produção? Foi a 12:40, foi a 12:45 que a gente fez, né? 12:44, foi a ordem anterior. Pronto. E a data dela de término, ela terminou no dia 5 de março de 2020. Pronto. Eu vou fazer o seguinte, vou deixar em branco aqui ó, a data de início, tá? Então, eu lancei no mês de fevereiro a abertura dessa ordem de produção e agora no mês de março eu estou fechando ela. Então, eu não quero lançar aqui a data de início, só estou lançando aqui a data final, tá? Notem que já apitou o erro, então, ou seja, eu não vou conseguir informar só a data de fechamento da minha ordem de serviço. Obrigatoriamente eu tenho que informar aqui a data de início também, tá? Então, vou lançar aqui, dia 27 de fevereiro de 2020, e o fechamento dela no dia 5 de março. Agora que eu estou fechando a minha ordem de produção, minha desmontagem, né? Então, aí sim eu vou mostrar o que foi que eu fiz. Eu peguei um computador, né? No mês de fevereiro foi um computador só, março foram dois. E aí eu vou salvar aqui, ó. Pronto. Vou agora dar um Ctrl M, sim, ok, e fazer o processo de validação do nosso arquivo. Pronto. Ok, notem que ele não pediu para informar o registro K215, tá vendo? Ou seja, isso quer dizer que eu posso, por exemplo, informar a minha quantidade produzida, né, minha quantidade gerada, tanto na ordem de produção no momento da abertura, né, tipo no mês de fevereiro eu já poderia ter informado, ou no mês de março. Aí esse é o próximo teste que a gente vai fazer. Vou vir aqui e vou vir na ordem de produção que eu abri, mas não fechei, essa aqui de março. E vou lançar aqui o registro K215, que são os itens que eu gerei. Então, eu vou ter que gerar novos itens aqui, certo? Vou gerar o item 3, vou chamar ele de processador. Unidade de medida dele é unidade também. O tipo do item, eu vou botar ele como 01, matéria-prima, tá? Compro ele de um fornecedor para poder fazer a montagem. E os outros campos eu vou deixar em branco aqui, para a gente ganhar tempo. Vou fazer mais um, só para a gente deixar a numeração certinha. Vou colocar isso aqui como placa-mãe. Então, a placa-mãe ela também é unidade. E ela é o tipo 01 também, matéria-prima. Eu vou botar 00, mercadoria para revenda. Digamos que eu revendo muito mais essa placa-mãe do que eu uso ela no meu processo de montagem, tá? Então, nesse caso, eu estou usando ela como mercadoria para revenda. Isso aqui é para mostrar para vocês que eu posso sim utilizar uma mercadoria para revenda no meu processo produtivo, tá? E por que eu estou escolhendo como mercadoria para revenda e não como matéria-prima? Porque eu vendo muito mais, eu revendo muito mais placa-mãe do que eu utilizo ela no meu processo produtivo. Se eu utilizasse muito mais placa-mãe no processo produtivo e vendesse uma ou outra de vez em quando, aí eu colocaria ela como matéria-prima, certo? Nesse caso, eu revendo muito mais, é por isso que eu vou lançar como mercadoria para revenda. Que não me impede de lançar ela no meu bloco K, tá? Pronto, então vamos parar por aqui. Então tem um processador, tem um placa-mãe. E aí, ó, esse computador... Vou lançar só mais um. Vou lançar aqui o HD, né? Computador sem HD não dá. HD, disco rígido. Rígido. Unidade também. Tipo do item. Esse aqui eu vou botar a mercadoria para revenda também. Vende bastante. Pronto. Salvei aqui. Ok. Aí eu vou lá ó, e vou dizer o seguinte. Aquele computador que eu desmontei. Aqui ó. Mês de março foram dois computadores, certo? Esses dois computadores que eu desmontei viraram placa-mãe. Quantas? Duas placas-mãe. Duas placas-mãe. Tá? Cada computador tem uma placa-mãe. Então eu desmontei dois, eu tenho duas placas-mães aqui. Aí eu vou ter também dois processadores. E vou ter aqui, ó. Nesse caso, disco rígido. Vou botar que eu tenho três, tá? Por quê? Porque no computador tinha dois discos rígidos. E né, no segundo computador só tinha um disco rígido. Então eu vou ter aqui três. Salvei aqui. Pronto. Agora eu vou fazer um processo de validação. Vamos ver se ele critica, né, o fato de eu estar com a ordem de serviço aberta e já lançando o resultado dela. Vamos validar aqui e ver o que acontece.
validado com sucesso, tá? Então eu posso lançar o resultado, né, tanto na abertura quanto no fechamento. Faltou fazer esse teste, né? Vou lançar agora no fechamento. K210, aqui é aquela que eu lancei em fevereiro, tá? Foi um computador só, aqui é o mesmo processo. Então eu vou dizer que eu tive uma placa-mãe desse processo, gerou também um processador e gerou um HD. Pronto. Vou fazer aqui salvamento e vamos ver se ele vai dar alguma crítica. Pronto. Então notem o seguinte, isso aqui é uma informação muito importante. Quando você faz o processo de desmontagem através da ordem de serviço e ela não termina no mesmo mês, voltando só a gente fazer esse exemplo, né? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma ordem de serviço que comece e termina no mesmo mês, para ver se ele exige o registro K215. Então vamos lá. Eu abri essa ordem no dia 10 de março de 2020, fechei no dia 15 de março de 2020. Foi a ordem 1246. E aqui eu tenho computador. Foi um só, salvei. Pronto. Vamos ver se ele vai pedir o K215 nesse caso que eu abri e fechei a ordem de serviço no mesmo mês. Também não, tá? Então, olha que interessante. Toda vez que eu tenho uma ordem de serviço envolvida, e aí pode ser o fechamento da ordem de serviço, como a gente viu, né? Eu estou no mês de março, abri a ordem em fevereiro, fechei em março. Não lancei os itens no mês de fevereiro e não lancei os itens no mês de março. Não houve nenhuma crítica do PVA. Fiz o lançamento da ordem de serviço, começando e terminando no mesmo mês. O PVA também não criticou, ele não perguntou cadê os registros K215. E fiz o lançamento aqui de abertura, abri no mês de março e não fechei. Ele também não me cobrou o registro K215. Então, isso aqui é um ponto importantíssimo para o contribuinte estar atento. Então, se você trabalha com ordem de serviço de desmontagem, é você que vai fazer essa verificação. Lancei os registros, né, os itens resultantes dessa desmontagem no meu registro K215, referente àquela ordem de serviço específica. Lancei, maravilha. Não lancei. O PVA não vai dar essa crítica, ele não vai te avisar que está faltando os itens. Então isso aí vai ficar por sua conta e risco. Você que vai ter que lembrar de fazer esse lançamento no seu SPED fiscal, tá? Importantíssimo esse ponto aí. Pronto. E aí com isso, a gente avança para o registro filho, que é o registro K215. A gente meio que já fez, né? Mas vamos só cobrir, pode ser que tenha algum detalhe importante aqui que a gente ainda não viu. Então, esse registro tem por objetivo escriturar a desmontagem com ou sem ordem de serviço de mercadorias de tipos para revenda, matéria-prima, embalagem, produto em processo, acabado, subproduto e outros insumos. E ele vem falando, campo, tipo, item do registro 0200, no que se refere à entrada em estoque do item de destino. Notem que aqui em cima ele se referiu, deixa eu fechar aqui para ficar mais legível, ele se referiu à saída do estoque de origem. Então, eu tenho lá um computador que está no meu estoque pronto para vender. Pego esse computador e vou desmontar, K210. Lá no K215 eu estou dizendo, esse computador aqui virou esses componentes, esses itens. Tá? Eu poderia colocar muito mais itens ali, mas só para simplificar o nosso exemplo eu lancei apenas 3. Então eu vou pegar esses itens e vou dar entrada no meu estoque. Então saiu o computador, entrou lá o processador, memória, disco rígido, gabinete, fonte, tem uma série de coisas que eu posso lançar aqui ainda, certo? Então é sempre esse o fluxo. Ele sai do meu estoque, produto acabado, né? Produto pronto para ser revendido, e ele volta para o meu estoque as peças que compuseram aquele produto um dia. E aí, informações relevantes sobre o registro. Esse registro é obrigatório caso exista um registro PAI K210 e o controle da desmontagem não for por ordem de serviço. Então ele está explicando aqui, ó. Se eu tenho um registro K210 lançado sem ordem de serviço, ou seja, não lancei data de abertura, não lancei código da ordem de serviço, ele é obrigatório, registro K215, tá? Neste caso, a saída do estoque do item de origem e a entrada em estoque do item de destino tem que ocorrer no período de apuração do registro K100. Foi aquilo que a gente viu, né? Então, eu tenho que gerar o K210 e o K215 dentro do mesmo período, porque todo o processo de desmontagem tem que gerar itens. Aí ele vem prosseguindo. Quando o controle de desmontagem for por ordem de serviço, deverá existir o registro K215 até o encerramento da ordem de serviço, que poderá ocorrer em outro período de apuração. Tá?
Então o que ele está dizendo aqui? Isso fica em aberto, né? Por que ele não está... Por que ele não está... Nesse caso, eu não considero nem que seja um erro do PVA em si. Por quê? Como ele fala aqui que vai ter que existir essa geração dos itens até o fechamento da ordem de serviço, o que ele está me dizendo aqui? Eu posso fazer isso na abertura ou posso fazer isso no encerramento. Foi os exemplos que a gente deu aqui. Então imagine que ele criticasse lá no final, por exemplo, dissesse, ó, você vai ter que lançar aqui o registro K215, só que eu já tivesse lançado ele na abertura. Então teria uma duplicidade de informação, teria um problema no meu estoque. Então ele simplesmente não critica esse lançamento e deixa isso no controle do próprio contribuinte fazer. Tá? O que acaba sendo exigindo um pouco mais de atenção por parte do contribuinte, né? Porque a responsabilidade de lançar o registro K215 agora é dele. Não tem mais o PVA informando que, ó, tá faltando, cadê o registro K215 que você não informou aqui? Isso aí fica a cargo do contribuinte decidir. Importante, a quantidade expressa deve ser expressa, não obrigatoriamente, na unidade de medida de controle de estoque constante no campo 06 do registro 0200. A gente já viu isso, né? Então, ó, gerei lá os itens, né, que sai aqui da desmontagem, e esses itens também tem que ter a mesma unidade de medida lá do meu controle de estoque. No caso aqui de computador é até simples, né, que geralmente são peças mesmo, então não tem uma grande complexidade. Código do item de destino. Eu tenho aqui, importante, que esse código informado deve ser diferente do registro K210, tá? E o código do item deve ser de destino, deverá existir no registro 0200. Isso aqui é normal, padrão, né? Tem que existir lá no 0200. Isso aqui também é importante, né? Digamos que eu chegasse aqui, ó, e fizesse meu lançamento de desmontagem. Vamos pegar um aqui que não tem a ordem de serviço. Vamos lançar um aqui sem ordem de serviço. Um computador. E aqui no K215, né, que é obrigatório aqui nesse caso, porque eu não informei a ordem de serviço, eu saí com outro computador. Ou seja, na verdade não houve nenhuma desmontagem. Ele passou pelo processo e nada aconteceu com ele. Vamos ver se ele vai criticar o fato de ter o mesmo código, tanto no K210 quanto no K215. Apareceu um erro aqui. O código do item deve ser diferente do campo código do item de origem do registro PAI. Então notem que ele fez essa crítica para a gente. Então ele faz a verificação aqui, ó. O registro K215 está com o lançamento de um computador e no registro K210 eu também tinha lançado o computador. Aí minha dúvida agora, vamos verificar se eu fiz o processo de desmontagem e lancei aqui, ó, a placa-mãe e um computador, por engano. Aqui era para ter lançado um processador no lugar do computador e eu acabei lançando o computador de novo. E aí vamos verificar se ele faz essa verificação ou se ele só vai fazer se só tiver um item K215. Igual. Pronto. Então, tá marcado aqui, provado, né, que ele realmente vai verificar. Se o código do K210 for igual ao código do K215, qualquer um que seja eles, né, ele vai emitir para a gente uma mensagem de erro, porque no meu processo de desmontagem eu não posso ter como item resultante o próprio produto que eu estou desmontando, certo? Então, vou apagar aqui. Com isso a gente resolve esse problema aqui no nosso registro K210. Lá, pronto. Beleza, validado. E aí, ó, terceiro ponto aqui, quantidade de destino. Não é permitida a quantidade negativa, né? Eu não posso desmontar um computador e ter lá menos uma placa-mãe, menos um processador, menos uma memória. Então, perfeitamente lógico isso aqui. Pronto. E aí, do ponto de vista de escrituração do bloco K, do registro K200 e K210, é isso. Então, eu já poderia acabar a aula aqui. Já fiz os lançamentos do registro K210 e o registro os lançamentos aqui do registro K215. Então, tudo que a gente precisava fazer de forma prática no PVA já foi feito. Logicamente, agora tem a questão das dúvidas, né? Esse é um bloco que ele naturalmente gera muitas dúvidas no contribuinte. E aí eu separei aqui um monte de perguntas de lá do PVA, do guia prático, do perguntas frequentes, para a gente exercitar um pouquinho, para a gente exercitar esse músculo de identificar quando é que uma operação vai ser escriturada no registro K210 ou não. Porque notem que tem muitas operações aqui, né? Eu posso escriturar no K200, eu posso escriturar no K210, eu posso escriturar no K220, no K230, aí tem K250, 60, 70, K280, K290, K300, 301, 302, então tem infinidade de opções aqui, e aí é importante eu entender para que cada cada registro serve, né? Qual operação que eu vou lançar. Então é isso que a gente vai exercitar a partir de agora. Eu vou fazer aqui
o recolhimento dessas informações e a gente vai começar a pegar essas perguntas, essas questões lá do Perguntas Frequentes e a gente vai começar a entender como é que é esse processo aí de escrituração do K210 e K205. Então, primeira pergunta, ele está lá, né, a questão 16.10.1.2 do Perguntas Frequentes e diz o seguinte: uma empresa de joalheria quer fundir um produto acabado, tá, 04, que resultará dois tipos de matéria-prima, né, 01. Como devemos proceder, considerando que o resultado se dá em unidades diferentes? Ele está dizendo, né? Um insumo tem uma unidade de medida e o outro insumo tem uma unidade de medida diferente. E aí ele dá um exemplo. O produto acabado anel de ouro com esmeralda, tratado como unidade, ou seja, um anel de ouro com esmeralda, terá como resultante da desmontagem, né, do processo 2,2 gramas de ouro ligado e 0,24 quilates de pedra preciosa. Então note que essas duas matérias-primas, né, ele vai separar lá o ouro da pedra preciosa, e um vai ter unidade em gramas e o outro vai ter unidade em quilates. Aí ele quer saber como é que eu faço esse lançamento no bloco K, né? E aí o físico responde para ele. Essa situação deverá ser escriturada por meio dos registros K210 e K215, esse mesmo que a gente acabou de estudar. Então, um registro K210 com produto anel de ouro, quantidade igual a 1, então unidade, certo? Se eu fosse fazer isso aqui no PVA, como é que seria? Vamos lançar aqui, produto anel de ouro. Então, vou chegar aqui, registro 0200, e vou lançar aqui, ó, código 5, anel de ouro com esmeralda. Pronto. Unidade, ele é um produto acabado, né? Então, uma unidade de anel, produto acabado. Pronto. Aí, esse produto, ele vai dar origem pra gente aqui, ó, a ouro ligado e pedra preciosa, certo? Nesse caso aqui vai ser a esmeralda, né? Vamos usar a mesma anotação que está aqui no exemplo. Então, 6, eu vou ter ouro ligado, vai ser a unidade de medida em gramas. Aí, nesse caso, eu tenho que fazer o cadastro dela lá no registro 0190. Então, vou botar aqui G, minúsculo, de gramas. Pronto. E vou fazer aqui o lançamento. Ele vai ser uma matéria-prima. E tem um outro insumo, que é a pedra preciosa. Então, vou botar aqui código 7. Pedra preciosa. Aí eu tenho aqui unidade de medida, quilate, né? Então, eu tenho que cadastrar lá também, porque eu não tenho. Então, venho aqui, vou colocar QT e eu vou botar aqui quilate. Pronto. Acho que era até com K, mas enfim, não sei. Tipo do item, vou lançar aqui como matéria-prima, salvar. Pronto. Então agora tem os 3 itens aqui. Como é que eu vou fazer o meu registro K210 nesse caso? Vamos seguir lá a resposta do Perguntas Frequentes, certo? Então, um registro K210, anel de ouro. Então, vou chegar aqui, ó. Vou lançar um anel. Vou buscar ele aqui. Anel de ouro com esmeralda. Quantidade 1. Salvei. Aí eu venho. Um registro K215, filho do K210, com a mercadoria ouro ligado. Quantidade igual a 12,2. Então, eu vou chegar aqui no K215, tá? Filho do anel, tá? Então, aqui é o anel, filho dele, K215, e vou lançar aqui o ouro ligado. Ouro ligado, unidade de medida, a quantidade 2,2. 2,2 o quê? Gramas, que é a unidade de medida que está lá no meu registro 0200. Salvei aqui. Aí eu venho, K215, filho K210, com a mercadoria pedra preciosa, quantidade 0,24, que é a quantidade de quilates, certo? Então, eu vou chegar aqui, K215, vou procurar aqui pedra preciosa e vou lançar 0,24. 0,24 quilates, a unidade de medida que está lá no meu registro 0200, certo? E é até legal porque aqui a gente não tem a opção de lançar a unidade de medida, exatamente para não fazer confusão. Então, a unidade de medida que eu lancei no 0200 é a mesma que eu vou utilizar aqui no meu lançamento. O que pode acontecer é que na hora de fazer esse lançamento a pessoa acaba se confundindo. Por exemplo, o cara lançou lá, lança como grama no cadastro dele, né, unidade de medida, lá no 0200, e na hora que ele vai apresentar aqui, que ele vai lançar no K210, ele quer lançar como quilo. Então ele vai pegar lá, por exemplo, e lançar 0,002, né, 0,002
quilogramas, por exemplo, né? E aí estaria errado, porque o físico está entendendo que é 0,002 gramas, tá? Então só tem que ter essa atenção na hora que for lançar aí o contribuinte. Então, simplesinho, né? Não tem nem tanta complicação assim. O único detalhe aqui importante é estar atento exatamente a essa questão da unidade de medida para não lançar errado, tá? Efetuamos a montagem, próxima pergunta, 16.10.1.3. Efetuamos a montagem de máquina de tornear automáticas. Essas máquinas possuem modelo padrão, mas podem ser customizadas com opcionais conforme o pedido do cliente. Então tem um modelo padrão lá, o cliente chega e fala, beleza, só que eu quero colocar aqui mais uns opcionais. Isso acontece muito com carro também, né? Tem lá o modelo padrão, a pessoa chega, quer mudar a pintura, quer botar o som já embarcado, né? já embutido, vidro elétrico, tal. Tem aquelas opções que o cliente pode escolher. Ocorre que na customização é extraída parte da peça já agregadas e incluídas novos opcionais, que gera nova ordem de produção. Então ele vai lá, desmonta, né, tira lá aquelas partes que o cliente não vai querer e coloca os opcionais que ele solicitou. Aí ele prossegue. É correto afirmar no bloco K, é correto informar no bloco K desindustrialização, aquele termo que a gente usou logo mais cedo, né? De parte da máquina montada, gerando a devolução de peças e partes para o estoque por meio da nova ordem de produção e reestruturação da máquina customizada? Como devo informar parte da máquina no K200, sabendo que devolvi ao estoque somente parte representada por algumas peças e até mesmo a parte que resta da máquina? Então a pergunta dele é a seguinte: beleza, eu estou desmontando a máquina, né? Então eu vou ter lá os insumos que vão voltar para o meu estoque, só que assim, eu não vou desmontar a máquina toda. Né? Por exemplo, assim, o mesmo exemplo que a gente tem lá do computador, né? Então no caso, o meu cliente ele pediu um computador que tivesse um processador diferente, né? Então era Core i5, ele queria Core i7. E o HD era de 1 TB ou de 500 GB, ele queria de 1 TB, por exemplo. Então o que foi que eu fiz? Eu simplesmente tirei lá o HD, tirei o processador, só que os outros itens eu não tirei, porque eu simplesmente vou colocar novas peças no lugar. Então nesse caso eu teria aí 3 itens, né, que sairiam disso. Só que notem, eu não posso chegar lá e dizer, ó, voltou o computador, voltou o HD e voltou o processador. Nesse caso eu teria que ter um código para o computador inacabado, né, o computador, sei lá, desmontado. Então teria lá uma descrição genérica, computador desmontado. Então esse processo de desmontar um computador eu tenho um computador no K210 e no K215 sai um processador, sai um HD e sai um computador desmontado. Depois eu pego o computador desmontado, faço uma ordem de produção K230 para montar. Aí agora eu vou colocar um HD de 1 TB e vou colocar um processador Core i7. Então esse é mais ou menos o processo que ele está descrevendo aqui, tá? Então é como se você estivesse vendendo um computador, só que o computador ainda tipo, não está completamente desmontado. Como é que ele apresenta isso lá no registro K210? Aí o fisco responde: essa situação demandará os seguintes procedimentos. A. Desmontagem da máquina de tornear automática em partes não é processo de industrialização. Então, aquilo que a gente viu, né? O processo de desmontar um item que já foi produzido não é considerado industrialização. Industrialização é a montagem, né? É a configuração, a construção de um novo item para revenda. Portanto, essa desmontagem deverá ser escriturada por meio dos registros K210 e K215, onde a matéria de tornear, onde a máquina de tornear automática será escriturada no K210. E o restante da máquina e os demais insumos resultantes serão escriturados no K215. Então, notem que ele está chamando a máquina, o que sobra da máquina, né, como se fosse um item, né, restante da máquina aqui entre aspas. Então é como se a máquina torneada entrasse no K210 e no K215 saísse restante da máquina e os outros componentes lá que ele retirou dela, certo? B. Deverá ser aberta uma ordem de produção tendo como produto resultante K230 a máquina de tornear customizada. Então o que ele está falando? Ele tem a máquina de tornear automática, que é a padrão. Aí ele desmonta ela, ele vai ter lá os componentes e vai ter o restante da máquina, que é o que sobrou lá da desmontagem. E ele vai fazer um novo processo de produção, uma ordem de produção, dessa vez para produzir a máquina de tornear customizada, de acordo com as solicitações do cliente. Tá? E com os insumos, e como insumos o produto restante da máquina e os novos insumos. Então, na produção da máquina de tornear customizada, vai entrar o quê? Vai entrar o restante da máquina, que sobrou da ordem de desmontagem, que tem que ter um código para colocar lá no estoque, certo? E os insumos que estavam lá no estoque. Então, é dessa maneira
que ele vai fazer o processo lá, o controle dele, tá? Então, primeiro desmonta, aí ele vai ter lá um resto da máquina, mais os insumos, depois ele pega o resto da máquina, abre a ordem de produção e utiliza outros insumos para fazer a máquina de tornear customizada. Então, nós temos 3 tipos de máquina. Temos a máquina automática, máquina de tornear automática, temos o restante da máquina e temos a máquina de tornear customizada. Então, essa aí é a linha de raciocínio que ele deveria seguir para fazer a escrituração correta do registro K210 e K215 dele. Vamos para a questão seguinte. Passamos as 2 primeiras, terceira questão. Questão 16.10.1.4. Determinado produto é recusado pelo controle de qualidade. Esse produto é reclassificado e então desmontado para que essas partes sejam reaproveitadas em novo processo produtivo. Como informar essa situação no bloco K? Como informar este novo produto e suas partes no registro 0210? 0210, aí para quem não sabe, é aquele registro onde nós informamos a receita do bolo, né? Na aula passada eu falei muito de fazer bolo de limão. Então no 0210 eu coloco lá os ingredientes que eu vou usar. Então para fazer um bolo, quanto eu preciso de limão, quanto eu preciso de farinha de trigo, quanto eu preciso de açúcar, quanto eu preciso de fermento, eu vou colocar todas essas quantidades no registro 0210. A desmontagem de um produto em partes não é um processo de industrialização, né? Tá repetindo bastante, isso aqui é bom que isso fica gravado na nossa mente aí pra gente nunca mais esquecer. E, portanto, não deve ser escriturado nos registros K230 e K235. Essa situação deverá ser escriturada nos registros K210 e K215. Então vamos lá. Como é que eu faço aqui? Determinado produto é recusado pelo controle de qualidade, ou seja, não serviu lá. Ele fez uma montagem, essa montagem não ficou legal. Então ele vai ser reclassificado e desmontado. Então eu vou simplesmente pegar lá, digamos, o produto que eu tinha um produto pronto para revender, por exemplo, né? Então produto 04. Como ele foi desqualificado, né? Ele foi recusado no controle de qualidade, então ao invés de colocar ele como produto pronto para revenda, eu vou colocar ele como produto recusado, tá? Então seria a tag aí do produto recusado. Aí esse produto recusado eu vou lançar no K210 e vou decompor ele nos itens que eu utilizei para fazer o produto para revenda. Aí volta tudo isso para o estoque. Nesse caso eu vou desmontar a máquina toda, né? O objeto todo. Volta tudo para o estoque. E essa máquina, esse produto não conforme, né? O produto rejeitado simplesmente deixa de existir. Aí ele pergunta como informar este novo produto e suas partes no registro 0210. Então, o que é que o contribuinte estava entendendo? Ele estava entendendo o seguinte: vou ter que abrir uma ordem K230, ou seja, uma ordem de produção para produzir o quê? Nada, né? Então é a chamada desindustrialização mesmo. Que notem que é o processo contrário aqui. Eu não tenho como partir dos insumos, partir do produto pronto, né? E decompor ele nos insumos. Isso é feito através do K210 e K215. Só que o contribuinte entendeu que não, eu tinha que fazer isso através do K230. E se eu tenho que informar no K230, logicamente eu tenho também aqui uma lista de produtos, uma receita de bolo, né? Então não tem uma receita de bolo para desconstruir um produto. Eu tenho uma receita de bolo para construir ele. Então, se eu estiver construindo, montando esse produto para ser revendido, eu vou usar o 0210. Se eu estou desmontando ele, não tem por que usar o 0210, porque o produto já está pronto, já está acabado. Tá bom? Próxima pergunta. Essas perguntas que eu marco aqui com estrelinha, porque são perguntas bastante relevantes. Pergunta 16.10.1.5. Para a fabricação de um sofá, é utilizada como matéria-prima a madeira proveniente da embalagem que transportou outros insumos do sofá. Não há nota fiscal de compra desta matéria, pois ela é a embalagem do meu insumo. E o que consta na nota fiscal é o meu insumo. Devo informar essa madeira como insumo 0200 no registro K235? Essa pergunta eu achei fantástica. Por quê? Notem que eu comprei a mercadoria. Essa mercadoria vem como insumo, né, para mim. Vem com uma embalagem, essa embalagem, digamos lá, um pallet. E aí eu pego essa embalagem, que vem o meu produto, e utilizo ele no meu processo produtivo. Só que eu não tenho um registro da entrada desse insumo. Entende? Porque eu vou lançar lá o insumo, certo? A embalagem que veio é a embalagem, eu não vou colocar isso dentro do meu estoque. Nesse caso específico, ele vai utilizar a embalagem. Só que ele não tem uma nota comprando a embalagem, certo? Tipo assim, vem de brinde lá no produto. Como é que ele faz para incluir isso dentro do processo produtivo dele, sendo que ele não tem uma nota fiscal para comprovar e, tipo, se ele for cadastrar esse produto dentro do estoque dele, ele vai surgir do nada. É como se fosse uma entrada
uma omissão de entrada, né? Tipo, eu tenho um insumo que eu não compro ele através de nota fiscal. Então o fisco vai entender, logicamente, que você está comprando sem nota e vai querer ele autuar. Aí como é que eu justifico esse item? Tipo, eu estou fazendo tudo certo, eu não estou sonegando, eu estou fazendo a operação como tem que ser feita. Eu estou aproveitando a característica dos insumos que eu adquiro para fazer a minha produção. Como é que eu demonstro isso para o fisco, né? Tipo, eu estou trabalhando certo, está tudo ok aqui, olha aqui minha operação. Então o fisco vai lá e responde para ele. Para dar origem à madeira, entrada em estoque, é necessário que o contribuinte proceda da seguinte forma. A. Escriturar a entrada do insumo embalado, tá? No registro C170. Desagregar o insumo embalado em duas partes, por meio da escrituração dos registros K210 e K215. E, para cada parte, insumo efetivo e madeira, deverá existir um K215 com as respectivas quantidades de entrada em estoque. Então, olha que interessante. Ele vai comprar lá o insumo dele, né? Então ele vai lançar insumo com embalagem, por exemplo, tá? O nome do insumo tal, mais embalagem, né? Mais madeira, sei lá. Vai dar um nome qualquer para isso. Uma vez que ele deu entrada nisso lá no registro 670 dele, né? Aquele item existe no estoque dele. O que é que ele faz agora? Ele vai pegar esse item que já existe, que é um insumo, e vai decompor esse item em mais dois outros itens, que é um insumo propriamente dito que ele usa e a madeira que ele também vai utilizar. Então, dessa maneira, ele consegue, através da nota fiscal de entrada, pegar esse item, transformar ele em mais dois outros itens e dar seguimento ao processo produtivo dele sem nenhum problema com relação ao fisco, né? Porque está justificado de onde foi que surgiu aquela madeira. Ela não simplesmente surgiu do nada. Ela veio daquela nota, aí eu peguei aquele insumo, dividi em mais outros dois e a partir daí eu sigo a minha produção normalmente. Tá? Eu achei essa pergunta genial, fantástica. Próxima questão. 16.10.1.6. Uma indústria de alimentos produz um determinado produto em sacaria de 25 kg e segue ao estoque de produtos acabados. Mas esse mesmo produto pode ser fragmentado em 1 kg para revenda. As sacarias de 25 kg são enviadas para a produção para embalar o produto por quilo. Porém, na ficha técnica estão relacionados os ingredientes deste produto. Exemplo, açúcar. E não o produto acabado. A dúvida, como ficará isso? A dúvida, vírgula. Como ficará isso no bloco K? Né? Como é que eu vou lançar? Como é que eu retrato essa situação lá no bloco K? Então o que é que ele está falando aqui? Ele vende, eles produzem sacaria de 25 quilos. Isso fica lá no estoque deles. Mas, de vez em quando, né, eles pegam lá esse insumo de 25 quilos e reacondiciona. Então, reacondicionamento é um processo produtivo também, né, uma industrialização. Então ele vai pegar esse saco de 25 quilos e vai transformar em sacos de 1 quilo. Tá? Então as sacarias de 25 quilos são enviadas para a produção para embalar o produto por quilo. Porém, na ficha técnica são relacionados os ingredientes deste produto, como por exemplo açúcar, e não produto acabado. Ou seja, ele está falando que ele está falando de maneira genérica, tipo açúcar granel, né? E não açúcar, açúcar embalagem de 25 quilos. Então, como é que eu fiz com resolver essa questão para ele? Inicialmente, ocorre o desmanche de um produto acabado, um saco de açúcar de 25 kg, em dois insumos, o açúcar e a embalagem de 25 kg. Então ele vai lá e produz, né? Açúcar, embala em pacote de 25 kg. Aí ele agora quer transformar isso em pacote de 1 kg. Primeira coisa que ele vai fazer, ele vai desmanchar a produção que ele já tinha feito. Então ele vai ter lá a embalagem de 25 kg, né? Que isso vai voltar para o processo produtivo dele, e vai ter o açúcar a granel. Aí vem, esse processo deverá ser escriturado nos registros K210 e K205, K215, onde se dará a saída do estoque de açúcar em saco de 25 kg e entrada no estoque de açúcar a granel em embalagem de 25 kg. Tá? Importante isso aqui, que a lógica é ao contrário. Né? No K210 é o que está saindo do estoque, então o produto acabado estava no meu estoque, tirei ele do meu estoque, aí eu transformo ele em açúcar a granel e embalagem de 25 kg. Aí isso volta para o meu estoque, certo? Aí vem, cabe alertar que, caso ocorra perda da embalagem, a mesma deverá ser baixada do estoque por meio da emissão de NFE, se a legislação permitir, com o respectivo estorno de crédito do ICMS. Então, ó, uma vez que eu tirei lá a embalagem e transformei em açúcar a granel, a gente não usa mais essa embalagem, ela é jogada fora. Ok. Nesse caso, ainda assim, você tem que fazer o controle da embalagem, porque você vai dar baixa dessa, mesmo que seja simbolicamente, né? Você vai fazer a baixa dessa embalagem como perda, roubo, deterioração, baixa de estoque, não importa o que seja. Mas você vai ter que baixar ela através de nota fiscal, caso a sua legislação permita, tá?
Posteriormente, haverá o consumo, caso 235, de açúcar a granel em embalagem de 1 kg para produzir, caso 230, produto açúcar em saco de 1 kg. Para os insumos componentes consumidos, deverá haver a correspondência no registro 0210. Então, o que ele está dizendo aqui? No registro açúcar, saco de 25 kg, eu tenho lá o meu 210. O que é o 0210? Os ingredientes que eu uso para fazer um saco de 25 kg de açúcar. O que é que eu preciso de insumo? Eu vou listar lá no 0210. Digamos que seja só açúcar e a embalagem de 25 kg. Pronto, eu vou lançar isso lá no 0210 e acabou. Aí, ó, eu vou lá e vou decompor, né? Vou lá, abro o saco, rasgo o saco, derramo açúcar lá em qualquer lugar. Eu tenho açúcar a granel e tenho a embalagem de 25 kg. Ah, não vou usar mais. Tudo bem. Mas você vai gerar essa embalagem, né, no seu estoque. Depois você vai dar a baixa dela através de uma nota fiscal. Depois disso, você vai pegar o açúcar a granel, mais a embalagem de 1 kg e vai fazer um processo produtivo. O caso 230. Ó, eu vou produzir aqui 1000 kg de açúcar em sacos de 1 kg. Pronto. Então você vai precisar de 1000 embalagens de 1 kg e 1000 kg de açúcar a granel. É o que você vai colocar aqui como insumo para gerar o produto açúcar em saco de 1 kg. Certo? E no 0210, mesma coisa. Lá no registro 0200 eu vou informar açúcar em saco de 1 kg. No 0210 eu vou informar açúcar a granel e embalagem de 1 kg, tá? Como a minha lista, né? Como a minha receita de bolo para produzir açúcar de 1 kg. Ok. Pergunta seguinte. Né? No açúcar, ok. Falta agora só mais 2 perguntas. Pergunta. Quanto à desmontagem a ser escriturada nos registros K210 e K215, precisa informar nestes registros a desmontagem de sucata? Exemplo, o produto acabado A foi devolvido pelo consumidor final e terá como destino a sucata. Ele passa pelo processo de desmontagem na empresa e esse desmonte gera os itens B, C, D e E, que serão vendidos separadamente como sucata, resíduos. Ok, vamos lá. Então ele tem lá um insumo, certo? O fornecedor, o consumidor devolveu e ele não vai mais revender aquilo ali. Vai jogar fora, vai virar sucata aquilo e ele vai revender. Então o fisco responde. A mercadoria que está sendo desmontada é o produto acabado, A, ou seja, que o cliente devolveu, a ser escriturada no registro K210. Então vou botar lá mercadoria acabada, vou desmontar ela, vou decompor ela. O resultado nos subprodutos B, C, D e E e será escriturado B, C, D e E a serem, né, serão escriturados no registro K215. Então esse item A vai virar os itens B, C, D e E lá no registro K215. Dessa forma, haverá a saída do estoque do produto acabado A e a entrada no estoque do subproduto B, C, D e E. Tá? Nesse caso, como ele está falando que é sucata, um resíduo, então é considerado um subproduto. Tipo, ele não tem a finalidade de produzir sucata, né? Só que, infelizmente, no processo produtivo dele acaba gerando esse tipo de resíduo e ele acaba tendo um aproveitamento econômico porque ele vende essa sucata. Então, nesse caso, os itens B, C, D e E serão enquadrados como subprodutos. Tá? Conceito que a gente já estudou também na nossa aula anterior. E a última pergunta de hoje, tá? Se alguém tiver alguma dúvida relacionada a tudo isso que eu estou explicando, como sempre, pode deixar essa pergunta aí no chat. Assim que eu terminar aqui a explicação, a gente vai pegar essas dúvidas de vocês e vai responder uma por uma. Última pergunta de hoje, questão 16.10.1.8 do Perguntas Frequentes, que diz: em relação ao registro K215, desmontagem de mercadorias, itens de destino, dispõe o guia. Esse registro é obrigatório caso exista um registro PAI K210 e o controle da desmontagem não for por ordem de serviço. Aí, aquele exemplo que a gente viu, né? Data do início da ordem de serviço, data do fim, data do código da ordem de serviço, do registro K210 em branco. Então, ou seja, quando eu não tenho nenhum desses campos informados, a desmontagem vai acontecer dentro do próprio período. Neste caso, a saída do estoque do item de origem e a entrada em estoque do item de destino devem ocorrer no período de apuração do registro K100. Resumindo, se não tiver ordem de produção, a desmontagem e a entrada dos subitens, né, dos itens gerados na desmontagem, ocorrerão dentro do mesmo período. Sendo o registro obrigatório quando o controle da desmontagem não for por ordem de serviço. Surge a seguinte dúvida: nos casos em que a desmontagem for por ordem, ou seja, por ordem de produção, por ordem de serviço, onde na NFE serão desmontados os itens de destino nessa operação. Deixa eu refazer que ficou feio. Sendo o registro obrigatório quando o controle da desmontagem não for por ordem de serviço, surge a seguinte dúvida:
Nos casos em que a desmontagem for por ordem, onde na EFD serão demonstrados os itens de destino dessa operação? Ele está falando, eu tenho lá uma ordem de serviço. Foi aquele exemplo que a gente se deparou, né? Então, em nenhum momento o PVA vai lá e critica. Ele fala, ó, cadê aqui o K215? Ele não pede, ele não solicita isso. Então, provavelmente é essa a dúvida aqui do contribuinte. Olha o que o físico responde. Ó. O texto de guia prático citado foi interpretado de maneira equívoca pelo contribuinte. Dele depreende-se que poderá existir K210 sem K215 no período de apuração K100, quando o controle da desmontagem for por ordem de serviço, e esta não se encerrar no período de apuração, ficando em aberto o campo data final da OS. Então, o campo da data final da ordem de serviço em branco. Entretanto, deverá existir K215 até o encerramento da ordem de serviço, que foi o que a gente leu, inclusive, né, quando estava falando lá do registro K210 e K215. Portanto, independentemente de o controle de desmontagem ser por ordem de serviço ou não, a entrada em estoque do item de destino será sempre escriturada no registro filho K215, certo? Qual é a confusão aqui? Ele leu lá o guia prático, viu que era obrigatório, né? Nesse caso não, aqui ó, esse registro é obrigatório caso exista registro PAI K210 e o controle da desmontagem não for por ordem de serviço. Então ele entendeu que é o seguinte, se a desmontagem não for por ordem de serviço, eu sou obrigado a informar o K215. Já se for por ordem de serviço, eu não sou obrigado a informar o K215. Foi isso que o contribuinte entendeu lá. E eu fiz que está esclarecendo para ele que não, na verdade não tem nada a ver com o que você pensou aí. O que acontece é que o K215 vai ser escriturado em algum momento entre a abertura da ordem de serviço e o fechamento dela. Mas ela deve ser escriturada também de qualquer forma. Só que aí, como eu falei, isso vai ficar na mão do próprio contribuinte, porque o PVA ele não vai criticar se você lançar um K210 com ordem de serviço. Ele não consegue identificar se você vai lançar, se você lançou no período inicial ou no período final. Então isso aí vai ficar sempre a critério do contribuinte, certo? E com isso a gente finaliza aqui a nossa aula de hoje, né? Um registro até simples, né, do ponto de vista de lançamento, mas a gente vê que tem diversas situações aqui que isso acaba muitas vezes confundindo, né, o contribuinte, ele não sabe como fazer essa escrituração dentro do SPED fiscal, dentro lá do seu registro K210, porque é uma operação que tem muitas nuances, né? A gente viu aqui diversos tipos de operação que acabam utilizando o mesmo tipo de registro e dentro do mesmo escopo, né? Só que muitas vezes isso não fica tão claro assim para o contribuinte que está envolvido, né? Então, por exemplo, estou desmontando aqui uma mercadoria, vai virar um produto em processo, vai virar um subproduto. Deixa eu voltar aqui. Estou desmontando um item e tipo, para customizar, né? Então, tipo, não desmonta ele todo, desmonta ele em parte e aí uma parte dos componentes voltam para o estoque e a outra parte e o que sobra eu vou levar de novo para a ordem de produção. Então, vocês veem que inclusive há esse entrelaçamento aí entre vários registros, né? A gente falou do K210, K215, a gente já viu também envolvido aí o registro K230, que é a ordem de produção, né? Então notem como eles vão se encontrando aí no meio desse processo. E assim a gente termina aqui a nossa live de hoje. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Excelente matéria. Vamos aproveitar e dar like para não esquecer. O professor José Dilson Amor aqui pedindo like para nossa live. Beleza. Neides Simiderli. Obrigada. Por nada, Neides. Liliane Costa, boa tarde. Boa tarde, Liliane. Bom, não tem nenhuma dúvida com relação a isso. Eu sempre fico na dúvida, né? Achando que ou vocês entenderam tudo e tá tudo bem, ou vocês não entenderam nada, né? Então, o fato é que vocês geralmente não fazem muitas perguntas para mim. Então, se tiver alguma pergunta com relação ao estudo que eu expliquei agora, a hora é essa, tá? Podem deixar a pergunta aqui no chat que a gente vai responder isso para vocês. Bom, então, enquanto eu vou esperando aqui as perguntas, caso surjam, eu vou dando os meus recadinhos, né? Essa aula vai ficar disponível aqui até quinta-feira à noite. Depois disso, ela vai sair do ar, ela vai lá para o nosso grupo fechado no Facebook. Você pode solicitar a sua participação no link aqui embaixo, né? A sua participação no nosso grupo fechado no Facebook, e ela fica lá até a segunda-feira da semana que vem. Depois disso, ela sai do ar, definitivamente vai compor um dos nossos produtos aqui da SPED para quem faz. Certo? Se você gostou dessa live, se ela te ajudou de alguma forma, dá um like nesse vídeo, porque isso ajuda a gente a distribuir, a compartilhar isso para outras pessoas, né? Compartilhe essa informação com alguém que você acha que precisa desse conhecimento, dessa informação. E se você é a primeira vez que você está aqui, ou se você ainda não assinou o nosso canal, assine o nosso canal. Por quê?
todo dia de manhã às 7 horas em ponto, a gente libera um vídeo novo com uma dicasinha rápida sobre o SPED fiscal. Um vídeo curto mesmo, entre 30 segundos e 5 minutos no máximo, dando uma dica para você começar o seu dia já bem informado acerca do SPED fiscal, certo? E além disso, nós temos também nas quintas-feiras, né, à noite, as aulas do professor José Dilson Amorim do canal ICMS ao vivo, que eu acredito que é um excelente complemento para isso tudo que a gente estuda aqui no SPED fiscal. Então aqui estou falando para vocês exclusivamente sobre SPED fiscal, sobre escrituração, e lá na quinta-feira à noite vocês têm o professor José Dilson Amorim falando sobre o ICMS, né, que é um excelente complemento para esse tema, tanto o SPED fiscal para o ICMS, quanto o ICMS para o SPED fiscal. Então se vocês estiverem interessados em aprender um pouco mais sobre ICMS, clica aqui no link abaixo e se inscreve para participar das aulas do professor José Dilson Amorim. Tá? E aí com isso, não tem mais nenhuma pergunta, ninguém está se pronunciando, eu vou entender que está tudo certo, que vocês entenderam tudo muito bem, que eu sou um excelente professor e vou finalizar a nossa live de hoje. Lembrando que quinta-feira nós teremos outra live, né? Provavelmente, eu estou aqui na dúvida, estou pensando em falar sobre como que o fisco está se preparando, né, para fazer as auditorias, para fazer a análise das informações que nós estamos enviando, ou sobre as multas relacionadas aí ao SPED fiscal, né? Quais são os riscos que eu estou correndo quando eu envio o meu SPED fiscal, enviando ou não enviando, né? Quais são os riscos potenciais que eu tenho. Estou vendo aí qual que eu vou fazer nessa quinta-feira. Assim que eu souber, vocês vão saber também, tá? E aí com isso a gente finaliza aqui a nossa live de hoje. Muito obrigado pela presença e pela participação de todos vocês. E a gente se vê na nossa próxima live na quinta-feira à tarde. Tchau, tchau!